da mensagem: maturidade elevada. É uma maturidade além daquilo que a gente imagina. É uma maturidade que ela vai ser dada com o tempo. Maturidade é um estágio da vida que todos devem buscar. É aquela coisa, quando você crescer, o que é que você vai ser? A gente escutou isso dos nossos pais, a gente escutou isso dos nossos avós, e muitas pessoas decidiram o seu futuro sem saber como acontecer para o futuro. Maturidade é um estágio realmente da vida que todos devem buscar. Maturidade no casamento, maturidade no namoro, maturidade no trabalho, maturidade na profissão, maturidade na escola, nos estudos, maturidade nos concursos, porque tem gente que demora para passar por uma prova. Maturidade é eu saber que você tem um caráter, que você tem uma personalidade, mas eu posso buscar para te conhecer mais. Como? Andando com você. Jesus Cristo nos ensina que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu só vou saber se Ele é essas três coisas se eu caminhar com Ele. É por isso que Jesus sempre dá a opção: caminha comigo, vem comigo. É como o profeta Chapolin Colorado, né? Sigam-me os bons. Então Jesus chama Mateus para ser discípulo e ele fala: siga-me. E o que Mateus faz? Segue-o. A gente lê a história do jovem rico. Ele encontra Jesus, Jesus manda ele abrir mão de tudo, ele não abre mão de tudo, mas Jesus chama: me segue. O que ele faz? Ele prefere as suas coisas que são, como é que se pode dizer, a traça e a ferrugem destroem, mas ele não prefere seguir a Jesus. Quando eu leio essa história que está em Colossenses capítulo 4, eu vejo o que Paulo vai falar para a igreja de Colosso. O que Paulo fala para a igreja de Colosso? Paulo fala sobre uma palavra chamada equidade. O que significa equidade? Equidade significa apreciação, julgamento justo, virtude de quem tem atitudes, comportamento e fatos, manifesta o senso de justiça, imparcialidade, respeito e igualdade aos direitos. Uma pessoa que tem equidade não significa que ela precisa ser cristã, ela precisa ter caráter, ela precisa ser justa, ela precisa ter atitude, ela precisa ter comprometimento, ela precisa ter o senso de justiça, ela precisa ser imparcial. Nos dias de hoje, o que mais a gente tem visto é o quê? Pessoas parciais, pessoas que atraem outras pessoas porque querem alguma coisa dela. Então ele cria uma parcialidade e ele tira da pessoa aquilo que ela pode escolher. Por quê? Porque a partir de hoje eu decido o que você vai querer. E Jesus não faz assim, irmãos. Jesus nos dá a oportunidade de escolher. Jesus nos dá a oportunidade da gente pedir perdão. Jesus nos dá a oportunidade da gente descer à casa do oleiro e ele falar com cada um de nós. Jesus nos dá a oportunidade da gente ter uma atitude e ter justiça na nossa vida. Porque pensa comigo, irmãos, se Davi não tivesse uma atitude, Golias não morria. Se nós olharmos a história de Ezequias lá no livro de Isaías, se Ezequias não tivesse uma atitude, ele não venceria Senaqueribe e os assírios. Se a gente for ver a Bíblia, na história de Moisés, Moisés olha para o Mar Vermelho está totalmente cheio d'água e fechado. Ele pergunta para Deus: Deus, o Senhor nos salvou de lá, e o povo vai murmurar, Vinícius, o povo vai falar mal com Moisés: para que nos tirou lá de dentro do Egito de Faraó, para morrer no deserto? Aí Moisés vai para Deus e fala assim: Deus, tem um mar à nossa frente, o que é que eu faço? Moisés, toca com o cajado
no mar. A autoridade estava com Moisés, porque Deus deu. É o grande problema dos dias de hoje. A gente sabe o tamanho do nosso Deus, mas a gente não quer segui-lo. A gente sabe da propriedade que Deus deu para nós, a autoridade que Ele deu, a ousadia, a intrepidez. Ele nos deu poder e autoridade e a gente não usa. O que nós estamos vendo nesses dias de hoje com essa palavra de maturidade? Tem gente que tem 70 anos e não amadureceu. Tem gente que está num relacionamento e não amadurece. Tem gente que está no emprego, não abriu os olhos, não abriu a sua mente para entender que quando o Senhor te colocou naquele emprego, Ele colocou você para ser luz, não colocou você para ser trevas. O Senhor nos chama a atenção nesse dia, e Ele fala assim no versículo 2: perseverar em oração, velando nela com ações de graça, ou com ação de graças. O que é perseverar na oração? Todas as vezes que a gente ora sorrindo? A gente ora alegre, irmãos, muitas vezes? Sim ou não? Não. Tem muitas vezes que a gente ora como? Senhor, aniversário Guanabara e eu não tenho dinheiro. Senhor, saiu aquele videogame que eu quero e eu não tenho dinheiro. Senhor, por que aconteceu isso na minha família? Eu estou vendo a Débora lá em São Paulo, crendo que a mãe dela vai levantar do coma, e a mulher levantou, irmãos. Agora Deus vai deixar de ser Deus porque ela levantou ou porque ela tinha morrido? Não, Ele vai continuar sendo Deus, porque tudo está no controle de Deus. O que eu quero que você tenha é maturidade no dia de hoje, que você amadureça, que você tenha um crescimento espiritual, e um crescimento espiritual que vai transformar em você um crescimento natural. É por isso que a Bíblia vai chamar muitas pessoas de meninos na fé. Por que meninos na fé? Porque não crescem. Nós vemos nos dias de hoje que pessoas vão à igreja e visitam, estão na igreja, voltam, vai. Irmãos, o que a Bíblia está dizendo aqui sobre equidade significa você ter uma atitude. Aí eu te pergunto, será que nós amadurecemos? Será que nós conseguimos amadurecer nesses tempos? Tempo de pandemia, tempo de guerra, tempo de confusões, guerra civil, problemas, N problemas, pessoas morrendo com doenças, pessoas morrendo de câncer. Será que nossos olhos não foram abertos para o que está acontecendo na nossa frente? Será que nós não estamos apercebidos do que Jesus está prestes a voltar, e parece que a gente está como menino no Evangelho? Chegou o tempo da gente amadurecer, de crescer. Eu não estou falando com meninos aqui, eu estou falando com homens e com mulheres, amém, igreja? Eu estou falando com gente que já cresceu. E o nosso relacionamento com Deus tem que ser como o vinho, irmãos. A cada tempo que passa, ele fica melhor. A cada tempo que a gente anda com Deus, a gente vai entendendo o que Deus quer para a nossa vida. Deus te chamou, por mais desses problemas todos que você enfrentou, Deus te chamou para você ser luz. Mas pastor, eu errei, meu passado me condena, aconteceu isso na minha família, aconteceu isso com a minha esposa, com o meu esposo, aconteceu várias coisas. Isso tudo vai fazer a gente amadurecer, vai fazer a gente crescer. Por que tem aquele primeiro relacionamento, primeiro namoro, né? A gente lembra do primeiro namoro, o primeiro beijo, ficou apaixonado pela menina, fazia tudo, ia para o cinema, pagava o shopping, ia não sei o que lá, e pagava hambúrguer, pagava tudo. Já no segundo relacionamento, já não vai tanto abrir a mão, porque sabe que talvez ele não vá permanecer. É por isso que na maioria dos problemas que nós temos são de relacionamentos. Eu estava até conversando com meu filho: estuda, se aprofunda, caia nos livros, aprenda mais, para que amanhã você tenha o seu próprio apartamento, o seu carro, a sua casa, a sua moto, as suas coisas. Porque depender de pai e mãe é muito ruim, é ou não é, irmãos? Teve outro dia que eu fui na casa da minha mãe, que eu estava passando uma prova que acabou o sal. Meu Deus do céu, quanto custa um sal, irmãos? Fala aí. Quanto custa um sal? R$4, está até caro, né? R$4, né, Vinícius? R$4, está caro. Acabou o sal lá em casa, e foi o meu pastor foi lá em casa, Alexandre, e ele falou assim: quando acaba o sal na casa da pessoa, é que o negócio na geladeira está brabo. E a nossa geladeira chegou um tempo, Celina, que quando nós abrimos, a única coisa que tinha lá dentro era um esquimó, mais nada. Só tinha água e gelo, irmão, o negócio era forte.
Mas o que Deus fez? Deus nos deu maturidade para a gente alcançar coisas lindas e maravilhosas. É o que Deus está fazendo hoje na nossa vida, João. É o que Deus está dando para a gente aqui, amadurecimento espiritual. Deus está nos dando um amadurecimento para a gente crescer na maneira certa. Se você fez um bolo e você errou pela primeira vez, você sabe aonde errou. O pecado é assim, irmãos, não adianta a gente querer falar para as pessoas que não foi bem assim. A gente sabe como foi. Então, se você sabe o caminho do erro, por que você permanece? Tem gente que está assim, irmãos. Precisa crescer, precisa amadurecer. Orando também juntamente por nós, para que Deus abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo. Quem conhece os mistérios de Deus? Ninguém. Como é que eu vou conhecer, Ian, o coração de Deus, se eu não ando com Ele? Quando eu falo de maturidade elevada, eu falo de um amadurecimento que vai além do campo natural. Por que você veio para a igreja hoje? Porque você acredita que você vai crescer em Cristo. Você acredita que vai crescer no Senhor e as coisas vão começar a dar certo. Amém ou não amém, igreja? Você pode dar um glória a Deus? Eu estou falando com pessoas que hoje vão amadurecer, pessoas que vão crescer. Vocês vão ver erros que precisam ser consertados e você não vai errar mais. A vida é feita de altos e baixos, parece uma montanha russa. Tem dia que a gente está bem e tem dia que a gente está mal. Mas por que você veio aqui hoje? Porque o Senhor vai fazer tudo ficar bem. Eu posso ouvir um aleluia? Oh, glória a Deus. Hoje o Senhor vai fazer você ficar bem. O dia que você está vivendo de muito trabalho, dê glória a Deus por muito trabalho. Chegou agora do trabalho cansado, dá glória a Deus. Felipe estava lá em casa dormindo, eu falei, levanta do sofá, vai tomar um banho que a gente vai para a igreja adorar o nosso Senhor. Quando eu amadureço, os problemas do mundo são pequenos para o nosso Deus. O problema é que às vezes a gente coloca o problema assim, mas Senhor, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, a minha casa está assim, eu acordei com dor de cabeça, eu não escovei os dentes, oh meu Deus, rasgou a minha calça, deu problema na blusa, o pneu do carro furou. Irmãos, esqueçam tudo isso, Deus está no barco. O engraçado é que Jesus está no barco, mas a tempestade era grande. O problema é que nós queremos que o Senhor resolva as coisas sem a gente abrir o coração. O problema é que a gente quer que Deus faça as coisas sem a gente falar para Ele. E a Bíblia fala, pede a mim e você vai receber. Pedi, batei e a porta vai se abrir. Você tem que pedir. Quando os homens foram lá na proa, foram lá no finzinho do barco e chamou Jesus, oh Jesus, não se te dá que morramos, porque a tempestade está quase virando o navio, o barco, eita Jesus, está virando tudo. Aí Jesus, espera aí, subiu lá, aquieta-te o mar, aquieta-te a tempestade, o vento, a chuva, para tudo. E de repente tudo ficou tranquilo. O que Jesus está mandando dizer para você hoje, que Ele já levantou a mão para o mar ficar tranquilo, mas você ainda escuta barulho de água. Por que escuta o barulho de água? Porque está no teu psicológico. Está no teu psicológico. Até onde não está, irmãos? Tem coisa que está dentro da nossa mente que a gente pensa, meu Deus, barulho de novo, meu Deus, oh, meu pai. Vê filme de terror a semana toda, quando dorme está com medo. Não apaga a luz não, pelo amor de Deus. Irmãos, está no teu psicológico. Tem coisas que você carrega quando era criança. Você precisa amadurecer e jogar essas coisas no lixo. Você não é mais um bebê, você não é mais Alice. Nem Alice é mais criança, porque já sabe o que quer. É ela que abre a boca, é ela, a bolsa, é ela que pede comida, é ela que mexeu no meu violão enquanto estava ensaiando lá em casa, é ela que mexe em tudo. Se a criança tem essa atitude, imagina nós. Nós precisamos crescer, irmãos, precisamos amadurecer, precisamos ter equidade, manifestar o senso de justiça. Eu tenho que pedir ao Senhor, Senhor, abençoa minha família de uma vez por todas, porque o Senhor fala que abençoaria a minha casa seria salva, a minha casa seria convertida, a minha casa seria a nação do Senhor, a minha família seria de bênção, onde eu pisar seria abençoado. Então se eu estou na minha casa tem que ter bênção.
Se eu estou no meu trabalho, o trabalho tem que ser bênção. Qual é a vaga? Eu estava trabalhando numa empresa, irmãos, em 2010. Trabalhando numa empresa, fiquei 8 meses. O meu cunhado estava afastado. E ele falou assim para mim: meu cunhado, se tu entrar naquela empresa, tu vai virar gerente em pouco tempo. O ímpio falou isso para mim, Elisa. O ímpio falou para mim, o afastado. Quando entrei na empresa, bateu 8 meses, irmãos. 8 meses eu virei gerente daquela empresa. E ele virou meu supervisor. Trabalhamos juntos muitos anos. Estamos trabalhando hoje juntos de novo. Irmãos, quando Deus dá uma ordem, até o ímpio escuta. Porque quando o Senhor chamou Saulo, quem estava junto ouviu a voz. Se o ímpio consegue ouvir a voz do nosso Senhor, como é que nós que andamos com Ele, oramos com Ele, falamos dEle, lemos a palavra dEle, oramos no Espírito, andamos com cristãos, a gente não consegue ouvir? É por isso que muitas pessoas estão com ouvidos tapados, fechados, para o grande chamamento que Deus tem para nós. Hoje eu profetizo que nesse lugar vai se levantar missionários, pregadores da palavra, homens e mulheres de Deus. Eu profetizo que nessa noite Deus vai dar um basta no teu problema. Se você recebe isso, pega para a tua vida, levanta a tua mão aí, ó. Eu profetizo que nessa noite Deus vai dar um basta no teu problema. Deus vai dar um basta nas coisas que estão te afrontando, daquilo que está te oprimindo, em nome do Senhor Jesus. Aquilo que está no teu psicológico vai cair por terra agora. Toda palavra maldita na família, que falou que você não vai conquistar, que você vai ser como seu pai, como a sua mãe, vai ser a mesma destruição. Nós damos um ponto final, nós amadurecemos e Deus nos deu o Espírito dele, e o Espírito dele está sobre nós, e nós dizemos para essa tempestade: aquieta-te, cessa, acaba agora, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo que essa tempestade vai passar. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus que as portas vão se abrir. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus que o teu ministério está de pé. Eu profetizo em nome de Jesus que a cura e o milagre já chegaram, e quem crê aplauda o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Deus vai dar um basta, irmãos. No versículo 4, olha o que está no versículo 4. Eu vou falar primeiro do versículo 3. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também eu estou preso. Quem é que estava preso, irmãos? Diga para mim. Paulo estava preso, mas ele fala no versículo 4: por que eu quero que vocês recebam o Espírito? Para que se manifeste como convém falar. Paulo estava preso, irmãos. No ministério de Paulo, de Tarso, ele viveu mais preso do que solto. Mas Deus tinha um mistério com Paulo. Enquanto ele estava preso, ele escrevia as cartas. Muito bem. Enquanto ele estava preso, ele tinha tempo para escrever as cartas. Já viu uma pessoa encarcerada no Brasil, lá no Bangu? A maioria lê a Bíblia toda. Tem tempo para desenhar, tem tempo para pintar, tem tempo para conversar, tem tempo até para fazer besteira, irmãos. Mas tem tempo. Quando nós estamos presos a Jesus, nós estamos livres, porque com Jesus nós temos liberdade. Não é mais igual ao mundo. O mundo nos prendia na madrugada, voltávamos para casa bêbados, destruídos, sem família, tudo perdido. Então, irmãos, quando nós amadurecemos, nós crescemos, e nós precisamos buscar o amadurecimento, a maturidade cristã, que é o importante, ter zelo pelas coisas do Senhor. A Bíblia manda buscar primeiro o nosso reino ou o reino de Deus? Então aponta o dedo como profeta para essa pessoa e fala assim: busca primeiro as coisas do Senhor. Para de buscar as tuas coisas. Eu vou falar uma coisa aqui que você vai concordar comigo. Já quebrou a cara quando falaram para você não fazer aquilo? Alguém já quebrou a cara? Não anda de moto essa hora, meu Deus do céu. Não sai de casa essa hora, oh meu pai.
Não vai para aquela festa, não anda com essa pessoa, meu Deus. Cuidado com esse relacionamento, está muito junto, oh meu Deus. Cuidado com esse emprego, não sai com esses caras lá para o bar do Buchicho, na Praça Sans Pena, oh meu pai. Eu trabalhei numa empresa que os caras falavam assim, para ser gerente nessa empresa, vai ter que ir para o bar do Buchicho e vai ter que ir para Lapa. Falei, então, ó, tchau gerência, não quero. Não quero. Nós precisamos entender que quando nós amadurecemos, as ofertas, ó, vou falar bem claro aqui para você entender, pega aí, ó, pega aí. Quando nós amadurecemos, as ofertas de Satanás não apagam as ofertas de Deus. Quando nós amadurecemos, o que o mundo fala, pouco importa. Eu creio num Deus que é soberano, Ele está acima de todas as coisas. Você pode dar um glória a Deus? Quando nós cremos no Senhor, nenhuma conversa que vem no nosso ouvido entra, porque nós estamos forjados, nós estamos lacrados, nós estamos com a muralha do Senhor, que é o escudo e o broquel, para nos proteger das más línguas. É por isso que o Senhor fala que nós precisamos amadurecer. É a igreja de Colossos. Ó, passou a igreja de Atos, passou a igreja de Roma, passou a igreja de Corinto, passou as igrejas de Tessalonicenses, passou a igreja, deixa eu pegar aqui, a igreja de Efésios, a igreja de Gálatas, Galácia e Éfeso, passou essas igrejas. Mas quando o Senhor chega em Colossos, Ele fala assim, nós precisamos trazer de volta a maturidade cristã. Porque vivíamos um tempo em que parece que ir para a igreja era como se fosse ir para um shopping. E a palavra da verdade é ela que nos liberta, porque é a verdade que liberta o homem, não é a mentira. E o Senhor está me usando como profeta para você, para dizer, irmãos, para que o Senhor se manifeste, nós vamos ter que orar mais.